Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos para mais esse momento de oração, de reflexão. Hoje nós falaremos sobre um tema muito importante e que se aplica a todos nós, o auto-perdão. Ainda dentro do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, aquele que fala para a gente perdoar as outras pessoas, porque também nós merecemos perdão. E hoje nós vamos aprofundar nesse tema tão importante para todos nós. Sejam todos bem-vindos. Bom dia a todos. E eu peço a você que, se possível, vá para um lugar confortável, tranquilo, onde possa se concentrar, respirar fundo, para acalmar a nossa mente que já acorda atribulada, o nosso coração, os nossos sentimentos. Respira fundo, puxando o ar pelo nariz, soltando pela boca, pedindo a proteção dos nossos anjos guardiães para mais esse momento, para essa sexta-feira linda que se inicia, para esse final de semana. Pedimos a proteção dos nossos mentores espirituais, de Jesus, para que tire todas as nossas angústias, nossas ansiedades, para que nos ajude a enfrentar todos os obstáculos que porventura surgirem. Agradecendo por tudo que nos acontece, por todas as bênçãos que nos são ofertadas diariamente. Agradecendo pelas possibilidades de trabalho, pela nossa saúde, pelos nossos familiares, por tudo. Gratidão, Senhor, por tudo. Bom dia, Keila, seja bem-vinda. Bom dia a todos aqueles que estão chegando para mais esse momento de estudo, de oração. Então, hoje nós vamos falar sobre o auto-perdão. E eu pergunto para você, começo perguntando. Bom dia, Terezinha, seja bem-vinda. Você já se sentiu culpado por algo que fez? Por ter ofendido alguém, por ter tomado uma atitude que se arrependeu? Ou já se sentiu culpado também por algo que não fez? Porque muitas vezes a gente se sente culpado não por algo grave, mas nós remoemos o que aconteceu e isso nos faz grande mal. E Deus, Ele sempre confia em nós, a ponto de dizer: sois deuses. Deus enxerga em nós muita potência e a gente enxerga só limite. Quando a gente pede algo para Deus, inclusive a gente pede achando que não merecemos. Nós nos enxergamos burros, incapazes, nos menosprezamos, não merecedores de felicidade, achando que temos que sofrer, nos vitimizamos. E é preciso mudar essa chave. É preciso mudar esses sentimentos, esses pensamentos e praticar o auto-perdão. Na semana passada, nós começamos o estudo do capítulo 10, que fala do perdão. Contamos a história que deu origem àquela passagem emblemática e muito conhecida do Evangelho, em que Jesus fala que devemos perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes, ou seja, ilimitadamente, quantas vezes forem necessárias. Falamos que devemos perdoar as outras pessoas, os motivos pelos quais devemos perdoar, como nos causa mal ficar remoendo ódio, rancor, ressentimento. Mas hoje nós vamos falar não do perdão das outras pessoas, mas sim do auto-perdão. Porque da mesma forma que a gente precisa perdoar as outras pessoas, bom dia, Nelson, seja bem-vindo. Perdoar as outras pessoas, perdoar o próximo, aquele que nos ofendeu, aquele que nos agrediu, nós precisamos praticar o auto-perdão, que é nos perdoarmos. Perdoar a si mesmo, se libertar da culpa, da mágoa, do ressentimento. Cada vez mais vemos pessoas doentes, depressivas, angustiadas, ansiosas, com problemas psiquiátricos, em virtude da culpa, de não exercerem o auto-perdão.
Porque o auto-perdão, ele é um importante passo para a libertação. Ele nos liberta dessa prisão que a gente se coloca quando a gente não se perdoa, quando a gente fica guardando o ressentimento de nós mesmos, fica remoendo, por que a gente agiu daquela forma, por que eu fiz isso, mas eu não devia ter feito, e fica remoendo aquilo. Quem aí nunca se sentiu dessa forma, com alguma atitude? Porque nós erramos diariamente. E esse peso que a culpa nos traz afeta a nossa autoestima, a nossa capacidade de se relacionar com as outras pessoas, de enxergar as coisas com clareza, com equilíbrio. Afeta as nossas emoções, nos fazendo visitar os extremos. Quando a gente fica dessa forma, se sentindo culpado, a gente vai da raiva, da angústia, da apatia, da ansiedade. A gente visita sentimentos muito ruins e isso nos faz muito mal. Mas para praticar o auto-perdão, é necessário a gente passar pelo autoconhecimento, que é justamente nos conhecermos. Porque você deve estar pensando, mas é claro que eu me conheço. Não nos conhecemos. Tanto que nós não conseguimos nos controlarmos diante de atitudes inesperadas, diante de agressões. E é preciso a gente conhecer as nossas fraquezas, as nossas limitações. A gente precisa se conhecer para nos perdoarmos, porque toda ação nossa demanda uma reflexão. Muitas vezes, quando nós cometemos um erro, não paramos para pensar antes de fazê-lo. A gente não consegue raciocinar, ainda mais se for algo inesperado. E muitas vezes a gente se pergunta, mas eu já errei, não tem nada que eu possa fazer. Mas a chave para a mudança está justamente aí, em compreender os porquês, entender por que a gente agiu daquela forma, por que a gente age dessa forma, por que a gente às vezes agride, por que a gente toma atitudes inesperadas, por que eu fiz isso? É preciso analisar. O que me levou a tomar aquela atitude? Quais foram meus motivos, minhas dúvidas, meus anseios? Às vezes nós entramos num piloto automático e a gente não presta atenção nas nossas atitudes, que vão sendo reiteradas, a gente vai repetindo essas atitudes e isso vai nos causando mal, nos causa insônia, nos causa ansiedade, nos causa depressão. Tantas angústias, tantos sentimentos são causados por essas atitudes que nós praticamos diariamente, que nos fazem tanto mal. Mas outro ponto importante é que não basta só a gente se perdoar e seguir adiante da mesma forma. Nós estudamos na doutrina espírita diariamente que é preciso fazer a reforma íntima. Não adianta eu só me perdoar e continuar praticando os mesmos erros. Não adianta, muitas vezes a gente fala aquela frase, eu nasci assim, vou morrer assim. O que está feito, está feito. Não, não é dessa forma. Os acontecimentos, as experiências servem para aprendermos, para mudarmos as nossas atitudes, verificar o que é preciso mudar, se é preciso agir diferente, em que ponto que a gente errou. É preciso pedir perdão para outra pessoa, é preciso pedir perdão para nós mesmos, é preciso analisar todas essas atitudes e agir com resiliência. Essa virtude tão importante e que nós devemos cultivar diariamente. Mas você deve estar se perguntando, o que é resiliência? O que é isso? Resignação, resiliência? Está intimamente ligado uma coisa à outra. E a resiliência é justamente dar a volta por cima. É a capacidade que a gente tem de parar, de organizar os pensamentos, as ideias, avaliar o que foi feito e retomar o caminho. E retomar esse caminho
com a percepção de dor, não como fonte de sofrimento, mas como fonte de crescimento. A dor, muitas vezes, ela é extremamente necessária para fazer a gente desenvolver, evoluir, melhorar. Isso é extremamente necessário, infelizmente. Infelizmente, nós, na maioria das vezes, só aprendemos com a dor. Muitas vezes, nós só aprendemos com as experiências negativas, mas que podem se tornar positivas. E a resiliência é justamente isso. Fazer do limão uma limonada. É dar a volta por cima. Essa capacidade de aprender com os obstáculos e fazer diferente daí para frente. Então, eu te convido, perdoe-se. Perdoe-se por não se achar bom o suficiente. Quantas vezes a gente não se acha bom o suficiente? A gente se compara com as outras pessoas. Muitas vezes nós nos comparamos com o outro, com o colega de trabalho. Não se compare. Queira ser melhor do que você foi ontem, não do que o outro. Perdoe-se pelas vezes que duvidou da sua capacidade. Quantas vezes a gente não acredita em nós mesmos, precisa de outra pessoa ressaltar as nossas virtudes, porque nós só vemos os nossos defeitos. Nós ressaltamos os nossos defeitos e nos esquecemos de que todos nós temos qualidades, todos nós temos virtudes. Perdoe-se também pelas diversas vezes em que se cobrou demais. A gente quer perfeição. Nós mulheres queremos ser perfeitas como donas de casa, como mães, como filhas, como profissionais. E muitas vezes nós não conseguimos. É preciso avaliar e detectar as nossas fraquezas também, as nossas limitações, os nossos limites. É preciso verificar que nós temos limites, a gente não consegue fazer tudo ao mesmo tempo com perfeição. É preciso buscar o equilíbrio entre todos os setores profissionais, pessoais, lazer, tudo isso é preciso buscar o equilíbrio para a gente ter a paz na consciência, para a gente não ficar remoendo essa culpa por não ter feito algo, por não ter passado tanto tempo com o filho, por ter se dedicado demais ao trabalho, excessivamente. Tudo que é em excesso é prejudicial. Então, por isso é tão importante buscar o equilíbrio. Para isso, é preciso analisar, avaliar e se perdoar. Então, perdoe-se pela culpa daquilo que não era responsabilidade sua, pelos erros e acertos, porque os erros são necessários para que a gente se desenvolva. Como eu disse, é preciso a gente passar por enfrentar obstáculos, passar por experiências para a gente desenvolver, para a gente melhorar. Perdoe-se por não ter priorizado a si mesmo quando devia. Quantas vezes a gente dá muita importância, uma importância excessiva para as outras pessoas, não que isso não seja necessário. É preciso, claro, ajudar o próximo, é preciso ser caridoso, é preciso perdoar o próximo, mas para a gente conseguir fazer isso é preciso exercitar o auto-perdão. É preciso priorizar você mesmo, porque se você não estiver bem, você não consegue ajudar as outras pessoas. Então, se perdoe por não ter priorizado e faça diferente daqui para frente. Priorize você, cuide-se, cuide de você, cuide, dê importância ao que você gosta, ao que você sente, ao que você precisa rever nas suas atitudes. Bom dia, tia Márcia, seja bem-vinda.
Seja generoso, seja caridoso com você. Pense que você só agiria hoje de forma diferente quando a gente fica remoendo algo do passado, por exemplo, com culpa. É preciso analisar, é preciso pensar que a gente hoje só agiria de forma diferente porque nós passamos por experiências. Então você só agiria diferente hoje porque você passou por experiências, você passou por dores, você enfrentou obstáculos que te fez mais forte, que te fez pensar e agir de forma diferente. Bom dia, Nuno, seja bem-vindo. Então, perdoe-se, porque o auto-perdão pode mudar a sua vida. O auto-perdão, ele vai te trazer paz, tranquilidade e equilíbrio. E lembre-se, nós precisamos do auto-perdão diariamente. Nós precisamos tanto perdoar as outras pessoas diariamente, como nós precisamos do perdão das outras pessoas diariamente, mas nós precisamos muito nos perdoarmos diariamente, sem esquecer nunca de que somos seres humanos, infalíveis, que erramos, mas que nós muitas vezes erramos tentando acertar. E a ausência do perdão, desse auto-perdão, traz muitos malefícios para a gente. Faz com que guardemos rancor, ódio, ressentimento, causando doenças físicas, mentais. Doenças físicas como câncer são causadas por mágoas, ressentimentos. Isso é comprovado cientificamente. E também a ausência do auto-perdão gera doenças psicológicas como transtorno de ansiedade, depressão. Em contrapartida, a prática do auto-perdão nos traz paz, tranquilidade, bem-estar. Então, por todos esses motivos que nós devemos nos perdoarmos, analisando sempre as nossas atitudes e buscando melhorarmos com os obstáculos, com os nossos erros, com as nossas experiências. Eu sei que não é fácil, que é um exercício diário, é uma luta diária, é uma luta constante. Nós estamos aqui nesse planeta, terra de provas e expiações, justamente para evoluirmos. Então, cada dia é um degrau que caminhamos adiante. Mas para isso, como eu sempre falo aqui, é preciso fazer essa autoavaliação. Fazer como Santo Agostinho sugere, fazer essa autoavaliação. O que nós erramos? O que eu preciso mudar? O que eu estou guardando de ressentimento no coração? Que não adianta. É preciso olhar daqui adiante. O que passou, passou. Então, nesse momento, eu te convido a analisar do fundo do seu coração. O que você está guardando aí no seu coração, na sua mente, que está te atrapalhando, que está te fazendo regredir? Porque o auto-perdão, ele nos faz progredir. O auto-perdão, com a aplicação, claro, da resiliência, que é, como eu disse, essa capacidade de avaliar suas atitudes, avaliar seus comportamentos e fazer de forma diferente daqui para frente. Então, avalie o que você pode fazer diferente para te trazer uma vida melhor, para fazer com que você tenha paz no seu coração, para fazer com que você busque o equilíbrio, a tranquilidade que nós tanto almejamos. Então, perdoe-se para que você possa perdoar o próximo, para que você possa viver com mais tranquilidade. Então, esses são os ensinamentos de hoje, extraídos ainda do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. E nesse momento eu peço mais uma vez
que, se você puder, vá para um lugar confortável, tranquilo, respirando fundo, agradecendo por todas essas bênçãos recebidas, todos esses ensinamentos que nos fazem refletir acerca de nossas condutas, de nossos comportamentos, pedindo a proteção para que possamos efetivamente mudar nossas atitudes, mudar nossos comportamentos, para que possamos ter resultados diferentes. Que assim seja. Que vocês tenham um excelente final de semana, de muita paz e de muita tranquilidade. Que assim seja.